Dia, bom dia, vamos começar aí mais uma live, né? Uma live e hoje vamos fazer a oração da manhã e vamos fazer a reflexão do capítulo 5 e 6 da primeira Coríntios, né? Então, começando pela oração da manhã, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, José e Maria, meu coração eu vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo de todo o meu coração, dou-vos graças por me teres criado, remido, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra e glória todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar de todas as indulgências concedidas, que aplicam em sufrágio das almas do purgatório, especialmente das que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e de minha particular obrigação. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados, e me pesa do íntimo do meu coração de ter-vos ofendido e pelos merecimentos de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, suplico-vos, me deis graças para nunca mais vos ofender. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido o poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho e em honra à glória de vossa pureza. Ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis graça e a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo de Deus, que sois meu zeloso guardador, pela piedade divina iluminai-me, guardai-me, regei-me e governai-me. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra, dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitai este trabalho que agora me aflige, em satisfação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão, morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, e a Puríssima e Imaculada Conceição Virgem da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original.
desde o primeiro instante do seu ser natural. Amém. Então vamos começar aqui a capítulo 5. Capítulo 5 fala aqui, o caso incestuoso. Por toda parte ouve-se falar que existe impureza entre vós. O que é a impureza? A impureza é o contrário da pureza, obviamente, né? É o contrário da pureza, ou seja, geralmente é quem toma parte com quem peca contra a castidade, né? Puro, puro é quem se mantém casto, e impuro é quem peca contra a castidade, né? Então, quem faz sexo fora do casamento, falando abertamente, né? Quem faz sexo fora do casamento, quem traz sua esposa, quem está no adultério, quem traz seu marido que está no adultério. Então, essas pessoas estão impuras. Quem se masturba, então essas pessoas estão impuras, né? Impuras. E, e aqui ele continua, né? E uma impureza tal que não se encontra nem entre os pagãos, a ponto de alguém viver com a mulher de seu pai. Como é que alguém vive? Acontece. Mas assim, que isso é um caso muito extremo, né? E vós estáis cheios de orgulho em vez de ficar de luto, para que seja retirado de vosso meio quem fez tal coisa. Quer dizer, eles estavam se achando os santos, né? Os santos, e por isso julgavam que essa pessoa deveria se manter no meio deles. Só que é que nem diz um versículo, né? Bom, más companhias, um ditado, né? Más companhias corrompem bons costumes, né? Más companhias corrompem bons costumes, e é verdade. É verdade. Quando a gente nota pessoas que nem eu disse ontem, né? Por exemplo, pessoas drogadas, pessoas, sei lá, ladrões, sei lá, o traficantes, adúlteros, eles se autoconvencem de que eles estão certos, entendeu? Na mente é aquele negócio. Eu acho certo aquilo que eu faço. Ele não pensa sobre a situação dele e adapta a vida sobre o pensamento. Não, ele é conduzido pela carne. Ou seja, se eu sinto prazer em determinada coisa, é porque é certo. É certo. Por mais que seja incerto, por mais que você esteja machucando as pessoas, por mais que você esteja é, pecando contra Deus, por mais que você esteja ofendendo, sabe? Ofendendo seus filhos, sua esposa, seu marido, né? Por mais que você esteja fazendo tudo isso, mas porque você sente prazer, ou seja, porque você ali dá prazer à sua carne, você acha que é correto, né? Então, quem está nessa situação, geralmente ele não pensa e age conforme pensou. Ele vai segundo o que ele acha prazeroso, né? E vós estáis cheios de orgulho em vez de ficar de luto para que seja retirado de vosso meio quem fez tal coisa. Pois bem, embora ausente de corpo, mas como se estivesse presente, ou mais presente de quanto ao Espírito, já julguei como se estivesse presente o autor desse crime. Em nome do Senhor Jesus, estando reunido vós e meu Espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, esse indivíduo seja... Cadê? Peraí. Deixa eu repetir aqui. Pois bem, eu, embora ausente de corpo, mas presente quanto ao Espírito, já julguei. Já julguei. Então, para vocês verem que o julgamento, não, aquela sentença que o pessoal usa assim, não julguei, não julguei, é totalmente errada. Paulo fez o contrário disso. Fez o contrário disso. E quando não se trata de um julgamento, quando não se trata de um julgamento referente a ir para o céu e o inferno, ele diz aqui, eu julguei, né? Aqui, ó. Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente quanto ao espírito, já julguei como se estivesse presente o autor desse crime.
em nome do Senhor Jesus Cristo, estando reunidos vós e meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, esse indivíduo que seja entregue a Satanás para a ruína de sua carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que ele fez aqui? Ele disse: esse indivíduo seja entregue a Satanás. E o que é que Satanás vai fazer com ele? Vai induzir que ele se aprofunde nos vícios dele, nos pecados dele. Por exemplo, porque você tem que entender o seguinte: qual o maior objetivo de Satanás? O maior objetivo de Satanás é nos tirar da graça de Deus. Ou se você está vivendo na graça, você é um alvo de Satanás. Mas você não precisa ficar inculcado com isso, né? Inculcado, muito pensativo com relação a isso. Você só precisa viver um dia de cada vez e viver na sua graça. Mas sabendo que as pessoas assim que existem pessoas que são enviadas, né, que são induzidas, não é que são enviadas, mas são induzidas pelo demônio a lhe tirar, lhe dar vãs conselhos, né, a, sei lá, lhe apresentar, assim, porque é o caso que eu mais vi, né? Ele apresentar uma mulher que, você sendo casado, lhe apresentar uma mulher, né? Uma mulher ficar lá a fim de você, lhe chamar para bebedeira, lhe chamar para farra fim de semanas, né? Então, as pessoas que são enviadas geralmente nesse sentido. E quando eu falo de farra, não estou falando num negócio de família, não. Que você vai na casa do seu pai, de sua mãe, ou dos seus irmãos, ou algo do tipo. Eu estou falando farra, assim, de você ir para uma boate, de você ir para um bar, né? Porque, assim, não tenho nada contra esses ambientes, não, entendeu? Mas depende da companhia. É que nem eu disse, má companhia corrompe bons costumes, né? Corrompe bons costumes. Se você uma vez ouvi uma frase que ele dizia bem assim: se você tem muitos amigos, se você tem muitos amigos e seus amigos ultrapassam de 10, você não tem nenhum amigo. Por quê? Porque amigo, ele tem que ter mais ou menos a mesma intenção que você. Ele tem que estar procurando o mesmo que você procura. Santo Tomás de Aquino dizia assim que a amizade acontece quando duas pessoas procuram o mesmo objetivo, né? Então, porque as duas pessoas estão caminhando na mesma direção, ela acontece. E, inclusive, quando acontece o contrário, quando você, por exemplo, está buscando a Deus e você começa a andar com alguém que está indo no sentido oposto, ou você vai puxar ele para o seu lado, ou ele vai puxar você para o dele, né? Por quê? Porque na amizade tem que haver essa concordância de caminho. Essa concordância de caminho dos dois estarem seguindo para o mesmo caminho, né? Então, é isso que acontece, né? Aí depois aqui, evitar más companhias. Não é uma bela coisa a vossa vaidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz fermentar a massa toda? Eliminai o velho fermento para seres uma nova massa, já que sois ázimos. Pois o Cristo, na nossa Páscoa, foi imolado. Celebramos, portanto, a festa, não com fermento velho, mas nem com fermento da malícia e da perversidade, mas com ázimo de pureza e verdade. Então aqui ele está falando dos antigos hábitos, né? A vaidade, o que é a vaidade? A vaidade é você ter uma auto preocupação com sua autoimagem. Com sua autoimagem. Por exemplo, você tem um amigo que sexta-feira à noite ele diz bem assim: olha, a gente vai ali em uma festa onde terá mulheres, né? Aí você, para você não parecer, sei lá, retrogrado, né? Como dizem hoje, retrogrado diante do seu amigo, você vai e diz: eu vou com você, eu vou com você. Então você julgou, né? Que a sua autoimagem era melhor
do que a sua condição. Do que a sua condição. Eu me refiro mais a homens casados, porque eu sou casado, aí eu fico refletindo sobre minha própria situação. Então, você julgou que ia, e também vale para mulher, né? Também vale para mulher isso aí. Aí você foi nessa festa e você se colocou em risco de pecar, ou você vai cobiçar a mulher do próximo, ou cobiçar o homem da próxima mulher. Ou alguma coisa, provavelmente você vai beber, você vai, sei lá, flertar, você vai fazer, sei lá, você pode fazer tanta coisa, né? E, e como é que diz? E isso tudo porque você cedeu à vaidade, você não conseguiu se preservar, você colocou sua autoimagem, né? Você teve medo do julgamento das pessoas com relação à sua imagem. Então, é isso que a vaidade faz, né? A vaidade acaba se a gente for dar trela a ela, se a gente for dar razão a ela, a gente vai acabar em um caminho complicado. Aí ele diz aqui, eliminai o velho fermento para ser de nova massa, já que sois ázimo. Pois o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebramos, portanto, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da perversidade, mas com asmo de pureza e de verdade. Pureza e verdade, né? Aqui, ó, ele fala aqui, com fermento da malícia, ou seja, do planejamento do mal, né? E da perversidade, ou seja, da maldade, né? A malícia e a perversidade são coisas de pessoas más, entendeu? É aquele que usa a astúcia para planejar o mal e aquele que age no mal, né? É a perversidade e a malícia, né? E lembrando assim que, como Santo Tomás de Aquino dizia, né? O que é o mal? O mal é uma ausência de bem. O mal não é o contrário de bem, ele é a ausência do bem. Por exemplo, quando não temos uma estante para colocar uma TV, isso é mal. Por quê? Porque não temos aquele bem que colocaríamos em cima de uma TV. Eu acho que vocês compreenderam, né? Então aqui, mais vamos com o ázimo da pureza e da verdade, ou seja, da pureza de corpo e alma, né? Corpo e coração e a verdade, a vida de verdade. Quando eu vos escrevi minha carta que não tivéssemos contato com pessoas imorais, não foi absolutamente intenção minha falar dos imorais deste mundo, ou dos gananciosos, violentos ou idólatras, pois do contrário teríeis de sair do mundo, e deste mundo, né? Eu vos escrevi que não tivesseis contato com aquele que, embora tendo o nome de irmão, é impuro, ganancioso, idólatra, difamador, bêbado ou ladrão. Com pessoas assim, não se deve nem tomar refeição. Com efeito, compete a mim julgar os de fora? Não, não são os de dentro que vós julgais. Os de fora é Deus que os julgará. Retirai o perverso do meio de vós. Quer dizer, retirar por quê? Porque más companhias corrompem bons costumes. Vocês têm que entender que a amizade é uma coisa muito preciosa e importante para nós darmos a pessoas que, por mais que elas não saibam, por mais que elas não saibam por causa da atitude delas, elas tendem a querer nos destruir. Elas tendem a querer nos arrastar para o pecado, né? Então, é assim que funciona, né? A amizade, ela tem que ser voltada para coisas boas, né? Quando você tem amigos, você não pode querer. Pronto, olha, tem um caso que um ditado velho, né, que as pessoas dizem assim, né? Eu já escutei de algumas pessoas mais velhas, que é bom ter amizade com criminoso, né? É bom ter amizade com criminoso porque ninguém sabe o dia de amanhã e dia de amanhã a gente pode precisar dele, né? Mas da onde vem esse raciocínio? Esse raciocínio vem do seguinte motivo. Amanhã eu posso querer fazer mal a alguém. Amanhã eu posso querer fazer mal a alguém. E eu não vou ter meios, coragem ou qualquer outro motivo para fazê-los. E então eu posso falar com essa pessoa para ela fazer mal no meu lugar.
Você vê que esse é um pensamento perverso e malicioso, né? É um pensamento perverso e malicioso. E os hábitos dessa pessoa que faz mal, desse criminoso, né? Desse criminoso, vai deslanchar na gente e a gente vai ficar, de certa forma, tão criminoso quanto eles, né? Com isso, eu não estou dizendo assim, se você puder puxar essa pessoa para o bom caminho, seria bom, né? Seria bom. Se você for aquele amigo de verdade, eu sei que eu disse aqui que maus hábitos fazem, é, corrompem bons costumes. Mas se você ama essa pessoa, nada impede que você dê um testemunho de verdade, dê um testemunho de verdade e um testemunho de como é viver na graça de Deus, um testemunho da verdade, né? E pedir a Deus, pedir a Deus a graça que essa pessoa se converta, né? Que essa pessoa se converta. Às vezes acontece, porque depende muito da liberdade que essa pessoa dá a si mesmo, né? Porque tem gente que não está disposta a receber a graça de Deus, né? Tem gente que não está disposta a receber essa graça de Deus e quando não está disposta não tem muito o que a gente fazer. Porque existe a entre a graça de Deus e a gente, existe a nossa liberdade de aceitar ou não, né? Então, às vezes a pessoa não aceita, mas você pode tentar, né? Se você ama de verdade essa pessoa é uma pessoa próxima de você e você acha que vale a pena fazer esse investimento nela, nada impede de você dar um bom testemunho a ela para ver se ela sai de sua vida, né? Sai de sua vida errada e passa a ter uma vida dentro de Deus. Mas é claro que se você não tem essa proximidade com ela, você não ama tanto ela quanto ela deveria, quanto não é quanto deveria, mas assim você não tem essa proximidade toda com ela. Eu acho, minha opinião é que você não deveria nem se aproximar dela. Você deveria manter distância para que seus hábitos, seus bons hábitos, não sejam corrompidos por ela. Aqui vai capítulo 6 agora. Recurso aos tribunais civis. Quando um de vós tem uma demanda contra um outro, ousa fazer processo perante os injustos e não diante dos santos, ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, sois indignos de vos pronunciarem sobre coisas sem importância. Não sabeis, não sabeis que julgaremos os anjos? Com mais razão os negócios desta vida. Se, pois, se, pois, tendes demanda sobre estas coisas do mundo, tomais como juízes pessoais sem autoridade na igreja, digo isso para a vossa vergonha. Então não deixe entre vós nenhuma pessoa sábia que possa servir de juiz entre seus irmãos. Em vez disso, um irmão abre processo contra o outro, e isso diante de infiéis. De qualquer forma, já é para vós uma desonra ter processo entre vós. Por que não sofrer antes a injustiça? Por que não se deixar antes expoliar? Sois vós, ao contrário, que pratiqueis a injustiça e expoliais, e o fazeis contra irmãos? Não sabeis que os injustos não têm herança no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem difamadores, nem assaltantes herdarão o reino de Deus. E isso eram alguns de vós, mas fostes levados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então aqui que é que eu posso falar? Aqui a frase é curta, né? Aqui são pessoas que violaram as leis civis. Violaram leis civis. E para ele, e Paulo diz aqui, né, que é uma vergonha um cristão. Olha, tem assim, ele tá abrindo um parêntese, né? Abrindo um parêntese. Antigamente, quando Roma nas primeiras igrejas,
nas primeiras igrejas, quando os cristãos ainda estavam em crescimento e antes da grande perseguição aos cristãos, né, tem uma carta que eu não me lembro de quem é, mas é de um dos governadores romanos, ele falando dos cristãos. Ele fala mais ou menos o seguinte: que esses cristãos eles juram pagar os impostos, eles juram não fazer mal ao próximo, eles juram não roubar, não matar. São coisas muito boas, mas eles têm um problema sério. Eles não fazem sacrifício a César. Ou seja, eles não idolatram César. E por isso eles são perigosos. Assim, na visão do governador, né? Por isso eles são perigosos e eles devem ser perseguidos, porque eles devem sacrificar a César, né? E não ao Deus deles. Eles devem colocar César acima do Deus deles. Né? E esse foi um dos grandes motivos para a perseguição aos cristãos, aos primeiros cristãos. Mas eu quero dizer assim, que os governadores admiravam como os cristãos, como os católicos eram bons cidadãos, né? Eram cidadãos que pagavam tudo regularmente, eram cidadãos que não roubavam, eram cidadãos que não davam trabalho, eram cidadãos que eram ótimos cidadãos, né? E só trazia coisas boas para a cidade. Só trazia coisas boas para a cidade. E aqui ele fala aqui, né? Aqui quando ele fala aqui, dentro de toda quando ele fala aqui, aí, não sabeis que os injustos não têm herança no reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, ou seja, aqueles que aqueles que cometem adultério, aqueles que pecam contra a castidade, nem os idólatras, ou seja, aqueles que colocaram outros deuses no lugar dos deuses, ou no lugar de Deus, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados eu não preciso nem explicar, né? Para não querer derrubar o canal aí, mas nem os efeminados, nem os sodomitas. Os sodomitas é o pessoal da é, esqueci o nome agora. Vou pular isso. Nem os ladrões, todo mundo sabe o que é. Nem os avarentos. Avarentos é tipo ganancioso, né? Que faz tudo que vive pelo dinheiro, né? Ele é aquela pessoa que vive pelo dinheiro. Tem é avarento. Nem os bêbados, aqui são o pessoal da bebedeira, do mundão. Nem difamadores, todo mundo sabe o que é. Né? Pelo menos eu acredito, né? Que é aquele que maldiz os próximos. Difamadores é aquele que maldiz o próximo, que ele fica falando mal das pessoas. Nem assaltantes. Assaltantes, todo mundo sabe o que é, são ladrões, né? Tomam as coisas de assalto, ou seja, se reúnem em grupos e fazem assaltos. Herdarão o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas. Só que aqui, tudo isso aqui, alguns são pecados. Todos são pecados contra Deus, mas alguns são pecados na lei civil. O assaltante é pecado contra a lei civil. É, o. Cadê? O. É, cadê, meu Deus? É assaltante contra a lei civil. Isso hoje, né? Assaltante é contra a lei civil. Difamador é contra a lei civil. Ladrão é contra a lei civil. Bêbado em um certo sentido. Em um certo sentido. Ou se for bêbado de droga, é contra a lei civil. Bêbado não pode dirigir. Bêbado não pode fazer um monte de coisa, né? Porque está naquele estado alterado. Então, vários desses pecados aqui eram contra a lei civil, ou seja, eles não estavam sendo bons cidadãos. E isso era alguns de vós, Paulo diz. Mas fostes lavados, santificados e justificados pelo Espírito de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então Deus purificou eles tudo e eles pararam de fazer isso, eles mudaram de conduta. Então por isso Paulo ele alerta, né? Então vamos lá, a desonestidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo é proveitoso. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos.
e Deus destruirá tanto esse como aquele. Mas o corpo não é para a impureza, é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor há de ressuscitar também a nós por seu poder. Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo me é proveitoso. É aquele negócio da liberdade humana dentro de Deus. Você quer saber qual o bem? O bem é Deus. O sumo bem, ou seja, o máximo bem que aqui um ser humano pode encontrar nesse mundo é Deus. Porque se você seguir o caminho de Deus, você pode estar no lugar que for, você está, de certa forma, seguro. A não ser que haja uma perseguição religiosa, né? Que nem nos países muçulmanos, né? Onde mata-se cristão porque eles perguntam, ele vai seguir a Cristo ou vai desistir dele? Ah, não vou seguir a Cristo. Aí vai lá e mata o cara. Então, tirando nessa situação, em qualquer lugar do mundo você vai estar muito bem, você vai fazer amizades, você vai fazer. Vai ter as turbulências, é claro, né? Mas você vai se dar muito bem seguindo o caminho de Deus, porque Deus é o sumo bem. Deus ele é o ápice da vida social e espiritual, né? Ele é o ápice da vida social e espiritual. Quando você segue a Deus, você tende a unificar as coisas e não dividir. Por exemplo, o reino de Satanás, Satanás divide o mundo. Mas Deus não, Deus ele unifica tudo em Cristo, né? Unifica tudo em Cristo. Então, você vai unir sua família, né? Vai vir coisas que vão fazer você se abalarem, né? Fazer assim sua família brigar, sua família, mas no fim da noite você vai lá, meu Deus, perdoe nossos pecados. Eu, como um pai de família, entrego minha família a vós. Daí a graça de todos nós dormimos aqui em paz, todos nós unidos, né? Que eu sei que uma família unida em oração é muito importante, mais para mim do que para o Senhor, mas eu sei que é importante essa união diante de Deus. Então, assim, o que você tem que entender isso. As pessoas vão se unir a você. Pelo fato de você testemunhar o evangelho, de você entrar na graça de Deus, se confessar, entrar na graça de Deus, como mudar seu comportamento, se você errou de alguma forma, você passa a mudar seu comportamento e passa aí a acertar, né? Passa a fazer as coisas de modo correto, né? Fazer as coisas que modo que Deus disse, essa liberdade a gente tem de fazer, né? E, e isso vai nos levar a um certo patamar onde todos vão gostar da gente. Praticamente vão ter aquelas pessoas que invejar, vão. Mas a maior parte das pessoas, todo mundo vai se unir ao nosso redor, né? E já ao contrário, quando você não faz isso, quando você usa a sua liberdade para usar de forma libertinosa, aí você começa a dividir sua casa, você começa a dividir sua casa, aí fica um filho contra o pai, né? Aí fica a esposa contra marido, fica marido contra esposa, né? Aí você já não vai mais na casa dos seus avós, né? E assim vai, né? E a família vai se dividindo. Então a gente não pode dar brecha para que a nossa liberdade, né? Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo é proveitoso, nem tudo me convém, né? Que a nossa liberdade inflija a destruição de nossas relações, né? E principalmente da nossa relação com Deus, né? Principalmente da nossa relação com Deus, porque Ele é a base, Ele dá o sustento a esse tipo de vida. Sem Ele, nada podereis fazer. Não saber que vossos corpos são membros de Cristo, eu iria tomar os membros de Cristo para deles fazer membros de uma prostituta, de modo algum. Ou não sabeis que quem se une à prostituta torna-se com ela um só corpo. Diz as Escrituras: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Fugir da prostituição, qualquer pecado que o homem cometa exterior a seu corpo. Mas quem pratica a impureza peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus,
e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Fostes, na verdade, comprados por um preço. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então é isso aqui, né? Quem se une a uma prostituta se faz, vira um só corpo com ela, né? E quem se une a Deus, um só espírito com Deus. Né? Então é isso, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu já estou vendo que já tem um bom tempo de live. Eu vou parar por aqui e vou ver se amanhã eu reflito o capítulo 7. Estou vendo que o capítulo 7 é grande. Né? O capítulo 7 fala do matrimônio cristão. Né? Fala do matrimônio cristão. Então eu vou fazer esse capítulo 7 amanhã. Então, obrigado aí pela participação de todos. Deus abençoe.